Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Muito boa noite, José Lima e Luís Pinto. Estou no programa da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima e o tema de hoje é precisamente a visita pascal. Teremos música escolhida que abrirá o programa precisamente com o Coro dos Peregrinos, de Wagner. Depois seguir-se-á com música de fundo a Pastoral de Beethoven, número 6. E a meio do programa vamos colocar canto gregoriano, Ubi Caritas, onde existe a caridade e o amor, aí habita Deus. E terminaremos precisamente com a música do Aleluia, do grande compositor Handel, muito conhecida. O tema de hoje é precisamente a visita pascal, uma tradição enraizada de modo especial no norte do país. A luz de Cristo ressuscitado ilumina a humanidade. Há sinais festivos, ouvem-se os toques constantes das campainhas e os sons dos sinos nos campanários das igrejas, anunciando a todos a grande festa da ressurreição de Jesus. São tons e sons de Aleluia. Alegre-se o céu e rejubile a terra. Aleluia. A Páscoa está associada à ressurreição da natureza e por isso relacionada com a festa da luz e das flores. Podemos dizer que há perfumes a toda a hora. É um tempo novo. Há música no ar. É a festa da vida. Envolvem-nos referências cósmicas, teológicas e escatológicas. Há simbologia com água, lume novo, amêndoas, pão de ló, folares, ovos e nas refeições familiares, à volta da mesa, com toalhas lindas, a denominada toalha da Páscoa. Acontece a festa comensal conforme a tradição bíblica. A fé em Cristo ressuscitado cria um ambiente festivo, contagiante, e as saudações são mais ternas. Cristo ressuscitou e quer fazer a festa no mais íntimo do coração de cada um. Páscoa é acreditar no amanhã. Cristo ressuscitado é o rosto visual, visível do Deus invisível. Aleluia, aleluia. A luz de Cristo venceu as trevas da morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim nunca morrerá. Cristo é luz, a luz dos povos. Sublinha a Constituição Dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II. Somos filhos da luz. Registra a Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo contemporâneo. Documento também do citado concílio. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou o dia à luz das trevas e às trevas, melhor, chamou a noite. Assim surgiu a tarde e em seguida a manhã.
foi o primeiro dia. Assim narra o Gênesis. Antes de criar os astros luminosos, Deus criou a luz. E na Bíblia a luz está associada a tudo o que é positivo, divino. Ela é o resplendor do próprio Deus. Por isso, é a primeira criatura. Deus é a luz. Eis a mensagem que ouvimos de Jesus e que vos anunciamos. Deus é luz e nele não há nenhuma espécie de trevas. O artigo é mais longo. Jesus falou-lhes novamente: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a vida eterna. Quem diz que está na luz, mas tem ódio ao seu irmão, ainda está nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas quem tem ódio ao seu irmão está nas trevas, e nas trevas caminha, sem saber para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Os atributos bem conhecidos do Espírito são a vida e a luz. A luz é, antes de mais, poder de revelação. E por isso Deus revelado se chama Deus Luz. Na tua luz conheceremos toda a luz. Lemos no Salmo 36, versículo 10. O tempo pascal cria um ambiente de fraternidade, partilha, compreensão e acolhimento. A luz de Cristo ressuscitado gloriosamente nos dissipa as trevas do coração. Estou a citar precisamente um artigo que escrevi, salvo erro, há 3 anos. E se eu fosse a ler todo, quase que tomava conta do programa. Mas não, e os ouvintes também se aborreciam com uma única voz. Mas vou passar precisamente a um texto que recebi hoje de manhã, escrito num jornal regional. Só a parte final mesmo. Na nossa tradição, é habitual colocar umas flores em direção da porta por onde se quer que entrem. Entendida a mensagem, a visita acontece com proximidade e hospitalidade. Sinais da visita pascal ou compasso. A cruz, com a imagem de Cristo, cada vez mais na representação da ressurreição do ressuscitado no crucificado. O uso da água benta, benzida na noite de vigília pascal, é relacionada com o batismo. Encontro com as famílias reunidas no santuário da sua casa. Caráter festivo com sinais de alegria da ressurreição de Jesus que todos nós sentimos. A participação dos leigos na missão do anúncio e da evangelização. É interessante porque aqui, neste final do artigo, está resumido precisamente os rituais da celebração da visita pascal, que é o tema do nosso programa de hoje. Mas eu vou dar a palavra ao amigo Luís Pinto, porque ele tem de certeza muito para nos comunicar. Luís Pinto, tem a palavra. Então, boa noite a todos os nossos ouvintes, todos aqueles que tomam um bocadinho do seu tempo para nos ouvir. Realmente este é o ponto, é certamente o ápice da vivência do ano do ciclo litúrgico. É a Páscoa, já o sabemos. Daí o calendário que nós temos, o programa que nós temos, por exemplo, da Semana Santa, e culmina tudo
na celebração da Vigília Pascal. No fundo, o compasso é precisamente levar à comunidade esta alegria, esta vida nova que Cristo ressuscitado nos dá, através desta celebração tão intensa e que irá marcar depois o resto quer do período nas semanas subsequentes até ao Pentecostes. Mas estamos aqui para falar num período em que tudo grita de alegria, como diz o Salmo, tudo grita de alegria, é a natureza, coincide com o ciclo precisamente da primavera, em que as plantas começam a brotar, as árvores também a florir por todo lado um pouco, e portanto, antes de tudo, gostaria de falar sobre um artigo que eu tive a ler aqui do Frei Geraldo Coelho Dias, de saudosa memória, grande historiador, eminente historiador beneditino, e ele fala precisamente aqui de uma coisa muito importante, que é o sentido do nome. Qual é o sentido do nome do compasso? O que é que significa compasso? O que é isto do compasso? Deriva do crux cum passo domino. Isto é uma frase latina que significa que a cruz em que Nosso Senhor padeceu, em que o Senhor padeceu, a cruz da paixão do Senhor. Esta cruz da paixão que agora brilha com uma luz de ressurreição. Portanto, Jesus não ficou na cruz, mas sim, venceu aquilo que mais assusta os homens, ainda os homens de hoje não deixam de se espantar com a morte e com tudo que aparece associado. Mas Jesus precisamente ultrapassou e disse: não, nós não ficamos aqui. A nossa vocação é para a eternidade. Vejam, olhem para mim. Então, falou-se também na questão da bênção das casas, e eu acho que, também segundo o estudo do Frei Geraldo Dias, ela vai mergulhar as suas raízes mais profundas na Idade Média. No ritual romano de 1614 já se previa esta visita como uma prerrogativa do parco para benzer os lares logo após a Vigília Pascal. Este famoso ritual romano que muitos conhecem, se calhar talvez através dos filmes dos exorcistas e essas coisas assim, mas portanto é um ritual mas as bênçãos estão lá também. Portanto, estavam previstas lá as bênçãos, entre as quais a bênção das casas. E então, mas isto tudo radica é preciso ir ainda mais fundo, ver o que é que significa, por exemplo, o que é o lar, o que é que significa o lar. O lar tem uma origem muito mais antiga, já do tempo dos romanos, eram os deuses das famílias, e era onde se fazia ali o fogo que aquecia ali a casa e que dava conforto, era, por assim dizer, o centro da casa, onde todos se juntavam à volta. Portanto, o lar minhoto, para voltar aqui ao lar minhoto, faz esta ponte, não é? É uma ponte entre o antigo culto aos deuses lares, que os protetores do fogo, lareira, como já se falou, e depois a respectiva substituição cristã. Agora é Cristo que protege, já não é lá o fogo que está lá no meio, nem os deuses da família, pagãos, mas é Cristo que protege o centro da casa. Ele está no centro das nossas vidas e, portanto, a casa no Minho é muito importante, e penso que também um pouco por Portugal, mas mais aqui na nossa tradição minhota, a questão de se andar a limpar a casa, andar-se a pintar, a arranjar lá o jardim à volta, para tudo estar impecável, para quando... É tudo de alto a baixo, tudo é revisto, etc. Porque esta limpeza exterior também simboliza um pouco, ou significa totalmente, esta purificação interior também. E, portanto, aí está esse simbolismo de uma vida nova, é por aí fora. Depois também gostaria de destacar aqui o costume de beijar a cruz. Quando a cruz entra em casa, aquilo tem uma determinada ordem hierárquica, está lá por assim dizer,
o pai de família, não é? Está ali à frente, recebe a cruz, beija a cruz e depois vai passando a todos os membros da família que estão ali à volta com uma grande alegria, cantando, etc., cantando aleluias e por aí fora. E que vai daí até precisamente aos mais pequeninos. Anda ali à volta e tal, os mais velhotes e tal, até aos mais pequeninos, pronto. E isto é muito importante, porquê? Porque isto é um símbolo também de união da própria família à volta daquele, não é só do simbolismo da cruz, mas é uma real união que se dá ali naquele momento de reunião familiar, obviamente, claro, mas transcende isso. Acho que transcende propriamente para esse anúncio do ressuscitado, que também faz esta ligação depois à restante comunidade. Eu não sei se posso deixar aqui uma pequena perguntinha para reflexão aos nossos ouvintes. Ao abrirmos a porta à cruz, estamos apenas a cumprir um preceito social ou a transmitir que o ressuscitado visite também as divisões mais escuras da nossa vida pessoal? A nossa casa está limpa e engalanada, mas haverá nela espaço para o perdão e para a paz que a cruz anuncia? São questões que eu deixava aqui para que nós próprios, incluindo eu também, tenho que as fazer sobre o sentido de tudo isto e deste anúncio, e se estamos preparados interiormente para um anúncio desta magnitude, que é o Cristo ressuscitado, que vem iluminar todos os recônditos das nossas vidas. Portanto, ainda voltando aqui, não sei se é pertinente falar ou se quer falar mais adiante. Não podemos falar do documento todo, porque este documento é ainda é grande, ainda tem aqui uma extensão grande e não teríamos tempo. Mas acerca aqui da origem do compasso, acho que era interessante voltar aqui a falar sobre esta questão. Isto foi um artigo que foi publicado, já tem uns aninhos, foi em 1992, na Lusitânia Sacra, e portanto eu só referiria aqui a parte inicial, que é que este artigo, de grande profundidade para compreender bem o fenómeno da origem do compasso, da visita pascal e da benção das casas que lhe está associada, inicia por desfazer um equívoco muito comum, foi aquilo que falámos há pouco do termo compasso. Não é que deriva do rumo, não deriva do ritmo dos passos dos fiéis, não é? Mas sim da expressão que já falámos, latina, crux, cum passo domino. E portanto as pessoas às vezes pensam que compasso, eles vão ali a passo e tal. Não é isso. As raízes mergulham-se, as raízes são muito mais profundas do que aparentemente possam parecer. Portanto, esta liturgia acompanha os grandes ritos cristãos. O compasso é, portanto, por assim dizer, e segundo o autor, um prolongamento da cruz pascal que, de instrumento de morte, se torna, pela ressurreição, sinal de redenção e de glória. Isto é que é bom a gente retermos para entendermos realmente no dia do compasso, no dia do anúncio da ressurreição do Senhor, no próximo domingo, para entendermos um bocadinho a raiz mais profunda de que não é apenas os passos que nós estamos a dar, mas é mais do que isso, está para além disso. A visita pascal, o compasso, está na sequência da grande noite, da chamada Vigília Pascal. Exatamente. Onde realmente há rituais lindíssimos. Desde o acender o chamado lume novo, e a procissão que se faz com um grande círio, eis a luz de Cristo, e os fiéis respondem, graças a Deus. Depois seguem as leituras bíblicas do Antigo Testamento, e há um texto que é o Precónio, que diz precisamente que esta é a noite em que o céu desceu à terra. E os rituais continuam com a palavra de Deus, pois é o ritual do batismo, e tenho a impressão que na paróquia do Senhor da Fátima vai haver
batismos à noite, na Vigília Pascal, e depois segue-se a Eucaristia. E no final mesmo também é costume dar a cruz a beijar. Exatamente. E quando falamos da cruz a beijar, este gesto e esta devoção, por assim dizer, esteve um bocado suspensa quando foi do Covid. Sim. Pois. Acho que agora que não há... De triste memória, não é? Triste Covid. memória, agora não há esse problema de contágio. E no dia seguinte, logo pela manhã, como se lê no Evangelho, depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. Vamos ouvir este Evangelho precisamente na Vigília Pascal. Sim. Mas eu escolhi esta frase: Ide e evangelizai. Que no fundo é uma síntese do que Jesus fez, além de outras. Ide e evangelizai. A visita pascal também é o ide e evangelizai os espaços. Até é costume, em muitos lugares, cidades que têm prisão, haver a visita pascal aos prisioneiros, Sim. assim como a visita pascal aos hospitais. Está claro que isto depende de uma organização. E isto da Páscoa, da visita pascal, é tão interessante e tão sublime que nós temos tradições maravilhosas. Por exemplo, todas as paróquias têm o denominado Juiz da Cruz. Exato. E há um ritual especial para entronizar o Juiz da Cruz, aquele que fica com a obrigação de aparecer por vezes nos batizados. Também se chama o mordomo, não é? O mordomo da cruz. Ou então na visita aos doentes, ou nas festas, Sim. ir com a cruz. É uma honra, não é? É uma honra. A cruz paroquial. Exatamente. A cruz paroquial, que geralmente é de prata, cinzelada, bem trabalhada. Eu conheço uma cruz aqui do Alto Minho, que é naquela aldeia ali ao lado da cidade de Valença. Estava lá um padre que faleceu há pouco tempo, que era muito cuidadoso e tinha, por assim dizer, num grande cofre, a cruz com que havia o ritual, precisamente, que o padre na cruz atravessa o rio. Atravessa o rio Minho. Sim. Vai um barquinho com o padre, ou o moço da companhia, da caldeira, e outros barquinhos, e passa ao lado galego. E o cura galego, vem ao lado de cá também, com a cruz alçada e tudo mais, e então há cerimónias de um lado e do outro, cruzando-se ali, numa verdadeira irmandade. Sim. E agora é um dado curioso, porque o padre daquela freguesia ali ao lado de Monção, de Valença, tem, por assim dizer, uma dádiva. E a dádiva são precisamente as lampreias, havia-se costume, as lampreias que os pescadores conseguiram capturar neste vai e vem e no cerimonial. E depois eles juntam-se com alguns amigos, e principalmente com o senhor que leva a cruz, o mordomo, e com o rapaz da campainha e da caldeira, e fazem uma festa. Aliás, a água tem um simbolismo importantíssimo. A bênção da água do batismo é feita com os batizados que se vai realizar durante o ano. É benzida precisamente na Vigília Pascal. Mas no Rio Minho há outro ritual mais abaixo de Valença, que é já no concelho de Vila Nova de Cerveira, em Gondarém. Gondarém. É curioso, isto foi-me contado há pouco tempo, apesar de eu, enquanto jovem, ia passar férias à casa do padre Américo de Sousa, a Gondarém, que foi um grande benemérito. E então, depois de terminada a visita pascal, na segunda-feira, o cortejo
da cruz, do mordomo, da campainha, tá? Vêm junto do rio Minho, embarcam no barquinho já destinado a isso, vão dar uma volta no rio e os outros barcos vão à pesca a ver o peixe que encontram. E o peixe que capturarem nesse circuito ocasião, é também para o pargo. Depois há aqui umas histórias que são lindíssimas, mas que não temos tempo para demorar. E depois organiza-se um cortejo junto do rio até à igreja paroquial, em que se canta o Aleluia alternando os homens e as senhoras. As senhoras e os homens. Os homens e as senhoras. Muito lindo, e no fim, dentro da igreja, há umas palavras alusivas à Páscoa, à visita pascal, e é dada, finalmente, a última vez, a cruz a beijar. Sim. Mas se nós formos por esses rituais fora, aqui perto, no Largo das Neves, há lá uma mesa que diz a mesa dos três abades, ou dos três parcos, em que se junta o parco de Vila de Punho, o parco de Barroselas e de Mojães, porque está nos limites destas três localidades. Claro. E há lá uma mesa de pedra com os bancos, os parcos e os mordomos sentam-se ali, comem um bolinho, levantam um cálice de vinho do Porto, com uma saudação a todos, com uma grande salva de palmas e mais. Geralmente tem duas bandas de música. Claro. Duas bandas de música. E deitam os foguetes e nessa altura a bandeira da Festa das Neves, que é o dia próprio, dia 5 de agosto, é levantada. Então é, por assim dizer, o primeiro sinal da festa, da visita pascal, que vai continuar durante o ano, e neste caso com a visita pascal. Em Valença também, ali nos limites de Gandra, há lá uma fonte que é a fonte dos 4 abades. Juntam-se ali naquela Eles ocasião. juntavam-se ali quando era a visita pascal. Muito bem. Enfim, e quem diz isto? Outros. Fontão. Visita pascal em Fontão, que o almoço de Páscoa é uma alegria. Sim. Não sei como é que vai decorrer este ano, porque há pouco tempo faleceu o parco, que é o José Luís, Padre José Luís, que faleceu. Então, à volta da visita pascal, há muita tradição. E a tradição passa também pela gastronomia. Claro. Pelo almoço de Páscoa. E já estão a pensar onde vão comprar o cabritinho. Exatamente. Para o assar e convidar alguns amigos e outros que vêm de longe, inclusivamente mais para o norte do nosso distrito, Melgaço, Monção, vêm pessoas de propósito de França e da Alemanha para estar ali precisamente e se um ou outro vizinho é convidado e não aceita, as pessoas podem um pouco ficar zangadas. Isto tudo à volta de quem? À volta de Jesus Cristo ressuscitado. Então, os símbolos que nós temos, agora nesta altura, são símbolos muito fortes. Mas Luís Pinto tem também muita sabedoria acerca deste tempo pascal. Não, pronto, era aqui simplesmente que a Páscoa é algo que não cabe apenas no tempo. É isso que falámos há pouco, transborda, vem para fora. E o compasso, no fundo, é precisamente um pouco desse anúncio, não é? Do anúncio festivo, do querigma, de levar essa alegria a toda a comunidade, às ruas, por exemplo, aqui na nossa cidade. E então, os símbolos já se falou também acerca da questão do olfacto, da visão, do som, tudo é importante, tudo, por exemplo, o tilintar das campainhas rompe aquele silêncio da manhã
e rompe também, claro, com o luto claramente da Sexta-feira Santa. Então há aquela alegria das campainhas a tocar, tlim, 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 por ali fora. Os sinos nos campanários. Os sinos nos campanários. A tocarem. Portanto, tudo isto era aquilo que eu dizia há pouco, toda a natureza, e com a natureza também, através desta simbologia dos sinos e toda a natureza e todos gritamos de alegria este anúncio de festa de Jesus ressuscitado. Depois... Luís Pinto, há uma mobilidade nas aldeias, ou nas cidades, ou nas vilas, sim. principalmente aqui no norte do país, há uma mobilidade imensa, uma imensa. Loucura. As pessoas todas saem para fora, vão visitar, vão atrás. A relação dos afilhados com os padrinhos. Por exemplo, não é? Vão visitá-los. Exatamente. Vão visitá-los até para receber o folar. Claro. O folar. Também faz parte, não é? E agora não falamos do folar do Sr. Abade. Sim, sim. E que hoje é em moeda, em dinheiro. E Exato. aqui há uns anos já andava sempre um homenzinho que colhia o quilo de açúcar, o quilo de arroz. E mais há uns gestos lindos no meio disto tudo. Sim, sim. Na mesa, ou na cômoda, bem adornada, com toalha de renda. Às vezes estava lá um pratinho com uma laranja, e por baixo da laranja estava a moeda, que se usou durante bastante tempo, a moeda de 10 escudos, e que tinha muito valor na altura. Ai, 10 escudos. E aquele que estava encarregado de receber o folar do pároco levava. Ia lá de baixo, ou então estava em cima de uma maçã. Isto são rituais bonitos. Sim. É a tradição, são rituais que fazem parte, mergulham, lá está. Se calhar naquelas origens, se calhar não, certamente nas origens medievais que já falámos há pouco, não é? Mas tudo isto, conforme estávamos falando há pouco, mesmo os próprios tapetes que simbolizam esta porta vai abrir, aqui vai-se abrir as portas a Cristo, então o alecrim, o funcho, etc., tudo isso, não é? As flores que perfumam as ruas, simbolizando um paraíso quase, como se fosse um paraíso reaberto, e tudo isso é Ele há tantos maravilhoso, pormenores, não é? quando preparava o programa, lembrei-me de tanta coisa, isto Sim. também notas. Por exemplo, adornar a cruz, que geralmente é sim, com prata, flores, de prata trabalhada, de prata cinzelada, mas em alguns lados o mordomo ainda fazia questão de adornar a cruz com o ouro. Com ouro? Dessa Com não o sabia. ouro. Com flores é mais comum. Colocavam uns panos para segurar o ouro. O ouro das senhoras do determinado lugar, o ouro que ele conseguia era enfeitar a cruz. O ouro é sinal de quê? Claro, realeza, não é? Pois. Beleza. De beleza também, claro. Beleza. Riqueza. De nobreza. Sim. E aqui de glória. De glória, claro. Cristo ressuscitou. Aleluia. Exatamente. Aleluia. Mas isto é tão sério mesmo, porque às vezes as pessoas não têm oportunidade de debruçar sobre estas reflexões, pois o trabalho. Mas é tão sério que o assunto da visita pascal foi abordado no Sínodo da Diocese de Braga em 1918, fazendo-se a visita pascal segundo o decreto do prelado Dom António Bento Martins Júnior, de 21 de novembro de 1942, artigo 23 e seguintes. Caramba. É pouco conhecida esta citação. O brio que havia na visita pascal, e que há hoje ainda, teve realmente um sínodo da Diocese de Braga, da Primaz de Braga. Pela importância tão grande que tem, não é? Quer dizer, uma importância E o Dom António Bento Martins Júnior deu-lhe este caráter de formalizar como é que deve ser a visita pascal. Exatamente. Pinto, faz favor. Muito rapidamente, então, portanto, gostaria também só de falar aqui, muito rapidamente, telegraficamente, sobre a importância dos fiéis leigos levarem a cruz
a toda a população, aqueles que procuram, aqueles tais que metem lá as florzinhas e tal, a entrar. Falou-se também aqui do folar e da hospitalidade, que não é apenas comida, são sinais também do banquete messiânico, ou seja, a Páscoa é partilha. Finalmente, deixaria aqui umas interrogações. O compasso passa por nós e deixa um rastro de flores e alegria. Mas quando a cruz sai, o que é que fica? E depois colocaria aqui ainda mais uma questão para refletirmos. Ficamos mais disponíveis para os vizinhos que sofrem? Será que sabemos ser compassos vivos visitando quem está isolado ou triste nesta nossa paróquia, para além do dia de Páscoa? Gostaria que, se calhar, não sei se é pertinente, alguns de nós, eu pelo menos penso muitas vezes nestas questões, a Páscoa é partilha também e é ir ao encontro dos outros, mesmo daqueles que muitas vezes são esquecidos mas é ir ao encontro deles e anunciar também uma forma do anúncio de Cristo ressuscitado, é também ir ao encontro daqueles que estão mais desprezados, que estão mais sozinhos, ou que estão doentes, ou que estão mais em situações de maior privação. Às vezes um telefonema é o suficiente para transformar esse dia de visita pascal. Sem dúvida. Que às vezes não recebe a visita pascal, essa família, porque alguém está bastante doente. Então, um telefonema de alguém, de algum amigo, é interessante. Em algumas aldeias do nosso Alto Minho, a visita pascal é realizada em 3 dias. No domingo, na segunda-feira e na terça. Porque os lugares são muito distantes. Sim. E estou a ver precisamente em Melgaço. Há lugares que são distantes e também se aproveita para festejar durante 3 dias o grande acontecimento. A festa continua, não é? O grande acontecimento. A festa continua. A grande festa da cristandade. Mas nós vamos aqui a esta palavra Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. É verdade. Passagem da morte à vida. Do voltar as costas a voltar o rosto ao outro. O significado linguístico, Páscoa, derivado do hebraico, do grego e do latim, significa passagem. As narrativas bíblicas referem abundantemente a libertação do povo que vivia na escravidão e passou para o estado de liberdade. Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e Ele está sempre entre nós todos os dias, até à consumação dos séculos, ensinando-nos e guiando-nos pelas veredas da justiça e fortalecendo-nos na pregação da boa nova do Evangelho. Assim escreve São Mateus. Mas ainda continuando, nesta palavra Páscoa, é um convite à mudança, passagem do pecado à graça, da fome ao pão, do desânimo ao ânimo, do subdesenvolvimento ao desenvolvimento, da morte à vida, da doença à saúde, do analfabetismo à literacia, da rua à casa, da barraca à habitação digna, da injustiça à justiça, da exclusão à inclusão, do desemprego ao emprego, da indignidade à dignidade, da angústia à serenidade, das sombras à luz, dos medos à confiança, da corrupção à honradez, da guerra à paz. E que guerra a humanidade está a viver. A comunhão deverá ser com esperança viva e confiança alegre na nova criação, manifestando a fraternidade da vida nova em Cristo vivo e ressuscitado. Alegremo-nos porque Cristo ressuscitado está vivo na história dos homens. Pinto, tens aí algumas observações para fazer?
Sim, não, pois nós já falámos sobre esta questão que é fundamental da celebração ser extrapolar para além do nosso centro, ou seja, descentrarmos de nós para irmos ao encontro do outro, que é isso precisamente o significado, grande significado da ressurreição, da libertação, desta passagem. Eu gostaria de ler aqui um poema do Miguel Torga, que me pareceu muito apropriado fazê-lo, porque é de uma grande simplicidade, mas ao mesmo tempo de uma grande profundidade, que pode ser entendido mesmo por uma criança, mas que toca bem no nosso fundo. E este poema chama-se Páscoa. Um dia de poemas na lembrança, também meus, que o passado inspirou. A natureza inteira a florir, no mais prosaico verso. Foguetes e folares, sinos a replicar, e a carícia lasciva e paternal do sol progenitor da primavera. Quem pudera ser de novo um dos felizes desta aleluia. Sentir no corpo a ressurreição, o coração. Milagre do milagre da energia, a irradiar saúde e alegria em cada pulsação. O nosso tempo está a chegar ao fim e vamos terminar desejando boas festas para todos em família, não esquecendo os que levam uma vida mais condicionada. Boas festas pascais para as crianças, os jovens, os adultos, os doentes, os presos, os aflitos, para os que vivem tristes, sem esperança. Páscoa é acreditar no amanhã. O tempo pascal cria um ambiente de fraternidade, partilha, compreensão e acolhimento. O nome de Deus é misericórdia. Continuemos na luz de Cristo. Caminhemos pelos caminhos da luz de Cristo ressuscitado. Aleluia, aleluia. Ide, foi a palavra de Jesus, e evangelizai todos os povos, e eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Ele nos acompanha nos caminhos da vida. A todos aqueles que estiveram em comunhão conosco, através do programa, ou podem estar depois, posteriormente, no podcast, nós recomendávamos 2 livros. O Papa Francisco, O Nome de Deus é Misericórdia. Que bonito livro para se ler no tempo pascal, que vai até ao Pentecostes. E também do Papa Francisco, Cristo vive, dirigido aos jovens, mas também aos adultos. E o Luís Pinto quer fazer uma referência ao calendário destes dias pascais na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Faz favor. Sim, muito rapidamente. Portanto, amanhã, quinta-feira santa, a missa crismal na Sé às 10 da manhã, e depois a celebração da Ceia do Senhor na nossa paróquia será Ceia do Senhor e lava-pés, será às 19h15. Repito, às 19h15, sublinho que é diferente um pouco do ano passado, que o horário que foi mais tarde, desta vez é às 19h15 na Igreja Paroquial. Na Sexta-feira Santa há a celebração às 18h15 da Paixão, Adoração da Cruz e Comunhão na Igreja Paroquial. Às 21h a Via Sacra na cidade. Temos depois finalmente então o corolário, que é a Vigília Pascal, às 21h no sábado, na Igreja da Sagrada Família. Uma Santa Páscoa a todos. A Vigília Pascal
é a grande cerimónia do ano. Como há pouco recitei o precónio em que diz: esta é a noite em que o céu desceu à terra. Muito boa noite, boas festas para todos, boa Páscoa para aqueles que, porventura, vivem atormentados com as notícias dolorosas da humanidade, da guerra, que faz tremer o mais insensível. Que Cristo ressuscitado abençoe e que todos sintam no seu coração a luz de Cristo que ilumina a humanidade. Boa noite. RFM